mais cedo, dizendo que ele deseja ouvir a sua voz, ele deseja ouvir a sua oração. A palavra do Senhor para te abençoar nessa noite, lá em Mateus 21, 22, diz assim, ó: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Eu não sei qual é a situação que você está hoje, quais são as lutas que você tem enfrentado, quais são as adversidades, as dificuldades que você tem vivido até aqui, mas o Senhor, Ele está usando a minha vida nessa noite abençoada, meus irmãos, para dizer a você que está aí do outro lado: meu filho, minha filha, me busque, ore mais, entra na minha presença, entra no centro do meu querer, entra no centro da minha vontade. E a palavra do Senhor nos garante em Mateus 21, 22, que se a gente entrar na presença do Senhor, buscar com o nosso coração, as nossas intenções voltadas para Ele, orando com fé, nós receberemos aquilo que não chegou ainda, não tornou realidade em nossas vidas. Isso é muito forte, meus irmãos, é profundo. É um texto que está remetendo à reflexão de como nós estamos exercitando a nossa fé. Talvez você esteja já buscando ao Senhor, pedindo algo, insistindo em orações, pedindo que o Senhor entre com providência na sua vida, seja na área financeira, espiritual, sentimental, familiar, na sua saúde. Mas o Senhor está te convidando a fazer uma oração diferente, a fazer uma oração com fé. Ele quer ver a sua fé. Ele quer que você coloque para fora tudo aquilo que tem te angustiado, tudo aquilo que tem te entristecido, tudo aquilo que vem abatendo a sua fé. Mas só que a fé, diz a palavra do Senhor lá em Romanos 10, 17, que ela vem por ouvir a palavra de Deus. E nessa noite o Senhor está usando a minha vida para te liberar essa palavra. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. A palavra do Senhor também nos ensina, meus irmãos, que muitos pedem e não recebem porque não sabem pedir ou pedem mal. E eu vou entregar uma chave espiritual que eu aprendi nessa curta caminhada que eu estou com Deus, meus irmãos, que resultou em muitas bênçãos na minha vida e muitas respostas. Orem ao Senhor usando a sua palavra. Verbalize a palavra do Senhor em suas orações. Seja propositivo nas suas orações. Ore com propósito. Peça ao Senhor algo que não vá parar só em você como destino. Exemplo, o Senhor, ele sempre liga as pessoas dentro de um propósito. Vocês estarem aqui comigo nessa noite é um propósito de Deus. É um propósito para o meu ministério, é o Senhor confirmando que Ele é na minha vida, que Ele tem algo a ser executado através da minha vida, e você está sendo uma resposta para mim. Mas o Senhor deseja que você também seja uma resposta para alguém. Propósito. Aqui tem pessoas que têm chamada com Deus. Aqui tem pessoas que já fazem a obra do Senhor. Aqui tem pessoas que estão parando na caminhada, estão desanimadas, estão com desejo de desistir, têm travado guerras espirituais, batalhas espirituais, têm perdido esse desejo de falar com Deus. E o Senhor, Ele está permitindo que você passe por essa situação exatamente para que a sua fé seja fortalecida, para que você passe a confiar cada vez mais em Deus. Só que muitas vezes a gente desvia nossa atenção, nosso foco para o problema. Quando você orar ao Senhor, se esvazie de si mesmo. Esqueça os problemas, esqueça as limitações, as dificuldades que você tem. Ore a Deus. Seja propositivo nas suas orações. A palavra do Senhor diz que se a gente se humilhar na presença do Senhor, no tempo dele vem a exaltação. Está lá no livro de 1 Pedro. E o Senhor, Ele deseja ouvir a sua oração. Muitos dobram o joelho, entram na presença do Senhor e começam a lamuriar.
começam a questionar, começam a reclamar. Tem aquela conversa almática, né, expondo apenas as suas emoções. E não é isso que o Senhor deseja ouvir de você. Porque há um propósito estabelecido nesse problema que você está vivendo. O Senhor, ele quer extrair a sua melhor versão dentro deste problema. Aqui tem pessoas que já estão vivendo há algum tempo o período da prova nas mãos de Deus. Está sendo provado pelo Senhor. Está no deserto. Está na peleja. O inferno tem se levantado, tem afrontado, tem usado pessoas para te abater com palavras. Mas, se você manter a sua fé intacta, ainda que ela seja pequena, o texto bíblico diz, uma fé do tamanho de um grão de mostarda é capaz de fazer milagres. É capaz de mover montanhas. O Senhor Jesus usa as montanhas, né, como parábola para dizer que a sua fé pode fazer uma diferença tremenda na sua vida. Mas como você tem usado a sua fé até aqui? Você tem usado a sua fé ao teu favor? O Senhor está pedindo que eu repita a palavra dessa noite. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. O Senhor deseja te abençoar, servo de Deus, filha do Senhor, servo do Deus Altíssimo, filho escolhido de Deus. O Senhor, ele quer ouvir a sua oração. Troque as murmurações pela oração, ore mais, busque mais, aumente a sua sensibilidade espiritual através das suas orações. No culto passado que eu entrei aqui ao vivo, meus irmãos, eu entreguei aqui alguns direcionamentos que são importantíssimos para aqueles que estão buscando respostas no Senhor. Existem horários que são espirituais ao longo do nosso dia. Se você entrar nas madrugadas entre as 2 da manhã até as 4, nesse período há um portal profundo para aqueles que estão buscando resposta, para aqueles que estão buscando ter mais intimidade, buscando fortalecer o relacionamento com Deus. Se você orar às 3 horas da tarde, que é conhecida na palavra de Deus como a hora nona, é outro horário espiritual fortíssimo. Se você entrar na presença de Deus em espírito e em verdade, orar ao Senhor às 18 horas, é um outro portal aberto de comunicação com o reino dos céus. Ah, eu estou passando por lutas, eu estou passando por batalhas espirituais. Eu estou tendo insônia, eu estou sofrendo, eu estou sentindo a fúria do inimigo contra a minha vida. Tem pessoas que nem conhecem a minha história, não sabem das minhas lutas e têm se levantado contra mim. A oração da meia-noite, no início da madrugada, é uma oração conhecida como quebra de amarrações, quebra de cadeias espirituais, quebra de correntes. A palavra do Senhor diz lá em Atos 16, 25, que Paulo e Silas oravam e adoravam ao Senhor quando houve um tremor em uma masmorra onde eles estavam presos. Talvez você está buscando aí através das suas orações a cura na sua saúde, no seu emocional. Talvez você esteja enfraquecido porque você tem enfrentado um tempo difícil na sua vida, são muitas perdas, muitas derrotas. Aos seus olhos você já não consegue mais enxergar soluções para determinadas áreas da sua vida. E o Senhor, ele te convida nessa noite para entender que a chave de resposta que você tanto precisa é a oração. A oração aliada com a sua fé é uma ferramenta capaz de fazer estrago no inferno e você não tem noção do que a sua oração pode fazer. Nós já estamos aqui, agora é 23 horas e 28 minutos, caminhando para o final deste sábado, já está encerrando mais uma semana. Foi uma semana em que o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos concedeu vida. Se você está aqui comigo nessa noite, é porque o Senhor tem um propósito nisso. Ele não está se agradando daquilo que você está vivendo hoje, daquilo que você está passando, das coisas que você tem sentido, das suas lágrimas, dos dias em que você está angustiado, angustiada, triste, sem resposta, sem saber como agir, sem saber o que fazer. E o Senhor manda te dizer nessa noite: meu filho, minha filha, continue orando, me busque. O Senhor, ele tem o desejo de ouvir a sua oração,
Mas não se esqueça, não entre na presença do Senhor lamuriando, reclamando, derramando questionamentos. O Senhor não quer ouvir mais as suas contestações. Ele quer ouvir a sua oração. Ele quer que você mostre para Ele o porquê que você deseja tanto isso que você carrega no seu coração, o porquê que você deseja tanto mudar de vida, sair desse cenário que você está vivendo hoje, que está te trazendo vergonha, tristeza, dor, sofrimento. A palavra do Senhor diz assim, lá em 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. Talvez você esteja orando ao Senhor, sendo guiado por aquilo que você está vendo. E a fé não é isso. A fé é o fundamento, é o firme fundamento de coisas que se esperam, convicção de fato daquilo que nós não vemos. Eu não preciso ver para eu crer que aquilo vá se manifestar na minha vida, vá acontecer na minha história. Primeiro eu preciso crer, eu preciso fechar os meus olhos e olhar aquilo já acontecendo na minha vida e traduzir isso nas minhas orações. Seja propositivo, meu irmão. Seja propositiva, minha irmã. Talvez você não esteja ouvindo a voz do Senhor porque você não está se atentando às coisas que estão acontecendo da maneira correta na sua vida. Está faltando discernimento de espírito, olhos e ouvidos espirituais para entender aquilo que o Senhor está tentando te mostrar, aquilo que já está acontecendo à sua volta. Não se esqueça de uma coisa, o mundo espiritual ele dá sinais. Antes das coisas se manifestarem na sua vida, a espiritualidade começa a tentar te mostrar ali através dos sinais. E muitas vezes por causa do sono espiritual, muitas vezes por causa da nossa inconstância, porque nós somos seres inconstantes. Nós só encontramos a constância quando nós oramos ao Senhor, quando nós mantemos uma rotina espiritual firme de oração. Medita na palavra. O Senhor, Ele sempre vai falar com você primeiro, antes de usar os servos dele, os profetas, os mensageiros dele. Ele sempre vai falar com você através da palavra. E nessa noite Ele pediu que eu libere essa palavra sobre a sua vida. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, você receberá. O Senhor, Ele garante que você vai receber. Mas primeiro Ele quer ver o quê? A sua fé. Ele está cansado de ouvir reclamações. O Espírito Santo está me dizendo aqui agora, filho, diga aos meus filhos que eu não quero ouvir reclamações, eu não quero ouvir contestações. Seja direto naquilo que você deseja, meu irmão. Se é algo que vai abençoar a sua vida, mas que através de você outras pessoas serão abençoadas, não há capeta no mundo que vai impedir. Ninguém é capaz de resistir ao poder de Deus, agindo Deus na minha e na sua vida. Quem é que vai impedir, meu irmão? Quem é que vai impedir, minha irmã? A palavra do Senhor diz assim, lá no livro de Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A fé e a oração aliadas, meus irmãos, é uma chave profunda. É o caminho que você precisa para você viver o tempo que você está pedindo para Deus em oração. O Senhor, Ele disse, e Ele vem falando nos últimos dias ao meu coração, meus irmãos, que o ano de 2026, para aqueles que perseverarem pela fé, vai ser um ano de muita bênção, muita prosperidade, de muito crescimento. Mas o crescimento, ele não está ligado só às coisas que nós estamos vendo, só às coisas materiais. Talvez o Senhor esteja permitindo que você esteja aí nesse vale, passando por essas provações, para que você olhe para Ele e não para a situação, não para o problema, não para as suas limitações. O Senhor, Ele tem propósito em tudo que Ele faz. E muitas vezes o propósito dele para mim e para a sua vida é na dor, no sofrimento. Ninguém cresce sorrindo. E quem nasce grande é monstro. Quem nasce grande é monstro. Ninguém cresce sorrindo. Muitas vezes o Senhor, ele quer extrair o meu melhor e o seu melhor é nos dias difíceis. São nas dores, são nas provações.
É difícil caminhar com Deus, meus irmãos. Não é uma tarefa fácil. Se vocês ouviram alguém dizer que andar com Deus, caminhar com Jesus é uma maravilha, mentiram para você. É prova, é luta, são batalhas espirituais a todo momento. São batalhas que acabam se traduzindo no físico. É o inimigo levantando opressão o tempo todo, levantando pessoas que não sabem da sua vida para te confrontar, para se levantar contra você. É no trabalho, é na rua, é em casa com familiares. Tem pessoas que, infelizmente, meus irmãos, dão legalidade no mundo espiritual e o inferno aproveita e vai para cima de você com tudo. E você está aqui hoje, você não caiu porque Deus é na sua vida. Porque há um propósito de Deus na sua existência. Você não chegou aqui à toa. E a prova é o maior sinal de que Deus deseja te abençoar. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, aqui no livro de Mateus, lá em capítulo 4, eu já preguei por uns dias atrás essa palavra aqui no canal. Ele foi conduzido em espírito, ou seja, o Espírito Santo o conduziu para o deserto, sendo que ele foi tentado durante 40 dias e 40 noites. Mas pela fé e por conhecer o Pai, ele perseverou, ele resistiu àquela provação. E esse texto bíblico mostra para mim e para você que está aí do outro lado que é possível. A palavra do Senhor diz, no mundo nós teremos aflições, mas se nós perseverarmos pela fé e caminharmos com bom ânimo, nós vamos vencer, meus irmãos, nós vamos prevalecer. O Deus Todo-Poderoso não é homem para mentir, ele não é filho do homem para se arrepender. Tudo aquilo que ele te prometeu vai se cumprir. Só que talvez você esteja aí ansioso, ansiosa, e aí essa ansiedade começa a tomar os seus pensamentos, as suas ações. Aí você já começa a meter os pés pelas mãos, começa a se desesperar. E aí começa a orar menos, começa a vir aqueles pensamentos ruins, nefastos, de desistir, de parar. Ah, eu não consigo, eu não posso. Estar repreendido pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Isso daí é uma obra do inferno tentando parar você, meu irmão. Para você, minha irmã. Repreenda quando vier esses pensamentos intrusivos, dizendo que você não pode, que você não consegue, que você é um derrotado, que você é um perdedor, é uma perdedora, que o que você faz não dá certo, que tudo que você põe as mãos não prospera. Está repreendido. O Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. A abundância, ela vem de dentro para fora. Quanto mais você se alimentar de Deus, através da palavra dele, quanto mais você se revestir em oração, se consagrar, propósito de oração, propósito de jejum, mais forte espiritualmente você vai ficar, meu irmão. Mais forte espiritualmente você ficará, minha irmã. Não desista daquilo que Deus te prometeu. E ele está dizendo nessa noite, filho, filha, eu desejo ouvir a sua oração. Mas ora com fé, ora com propósito. Declara na presença do Senhor Pai. Essa murmuração foi até hoje. Esse questionamento foi até hoje. Hoje eu decido, Pai, derramar na tua presença a minha fé. Pai, eu quero viver isso, meu Pai. Eu quero viver aquilo. Mas por que eu quero viver isso? Porque a tua palavra me garante que é assim, 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 assim. E a tua palavra me diz nessa noite, tudo aquilo que eu pedir em oração, crendo, eu vou receber. E a partir do momento que você orou, entregou nas mãos de Deus, descansa, fique em paz. Há um tempo determinado para as coisas acontecerem, meus irmãos. E tudo que o Senhor vem a colocar aqui, na palma de nossas mãos, vem debaixo de muita prova. O Senhor, ele vai te estruturar primeiro, ele não vai te entregar as coisas de qualquer jeito. E se no primeiro vento, talvez você esteja orando pedindo ao Senhor sabedoria, e aí na hora que o Senhor coloca o primeiro desafio na sua vida, o primeiro problema, você já quer parar, você já quer desistir, já quer abandonar, já não se sente mais capaz. Fique ciente, se você está pedindo sabedoria para lidar com alguma situação, o Senhor, ele vai te colocar dentro do problema para você começar a enfrentá-lo. E aí, se você estiver suscetível à voz de Deus, pedir que o Espírito Santo esteja com você, no momento em que você decidir resolver esse problema, não tem como dar errado, meus irmãos.
O Senhor disse lá no livro de Josué, capítulo 1, 9, seja forte, seja valente, Josué, seja corajoso. Josué estava com medo de avançar para a terra prometida, porque o povo já estava desanimado. E ele se sentia incapaz, por quê? Porque ele foi discipulado por Moisés, só que o povo de Israel já estava lamuriando, já estava reclamando, e muitos pagaram um preço terrível no deserto porque reclamavam o tempo todo. Só que aí Deus levantou uma pessoa importante para caminhar com ele. E pela fé e com coragem eles avançaram, porque a palavra de Deus adentrou o coração de Josué. E ele, Caleb, que foi o seu grande aliado quando eles decidiram avançar com o povo de Israel rumo à terra prometida, eles enfrentaram um gigante, o Senhor derrubou muralha. Talvez você esteja aí em frente a uma muralha, um problema que você não se sente capaz de resolver, e o Senhor está falando assim para você: avança, vai para cima, enfrenta. Eu tô todo arrepiado aqui, meus irmãos, que eu tô falando. Vai para cima. Seja forte, meu filho. Seja forte, minha filha. Seja valente. Seja corajoso, seja corajosa. Não temas. O Senhor, Ele é contigo. Olha o que diz a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que nós não vemos. Você não está vendo, mas se você passar a crer, você já começa a imaginar aquilo se manifestando na sua vida. Você vivendo aquilo que você está carregando aí no teu coração. Essa mudança. O fim dessas dívidas que tem tirado o teu sono. O fim dessa prova financeira. Tem coisas que nós devemos provocar, meus irmãos. A espiritualidade, ela é provocada através das nossas orações. Quando você ora, você não tem ideia do que está acontecendo no mundo espiritual para que aquela resposta venha até você. Só que a palavra do Senhor diz lá no livro de Daniel, que Daniel foi afrontado pelo inferno através dos governadores do Império Babilônico e levantaram um decreto para tentar abater a fé de Daniel. Só que Daniel não se curvou. Daniel era um homem de oração. Ele orava 3 vezes ao dia, diz a palavra do Senhor. E nesses horários aqui que eu mencionei a vocês. Daniel descia nas madrugadas. Daniel descia no início da noite, horário da viração. E Daniel descia à meia-noite. Ele tinha rotina espiritual. Comece a ser constante naquilo que você deseja. Você deseja viver coisas novas? Comece a ser constante. Olha o que diz aqui em Mateus 21, 21. Ó. E Jesus respondeu: eu asseguro, ou seja, o Senhor garante que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, porque ele amaldiçoou uma figueira que só tinha aparência e não dava frutos, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Olha o que diz a palavra de Deus essa noite para você que está aí do outro lado. Talvez você esteja questionando o Senhor quando na verdade Ele está mandando você, ó, vai para cima, avança. Se você já tem um projeto desenhado para você viver coisas novas esse ano, coloque em prática. Talvez você sinta a necessidade de meditar mais na palavra do Senhor. Vai um capítulo por dia. Ah, eu tô acostumado a ler alguns versículos por dia, ou eu puxo aquele caderninho lá que me dá a palavra do dia, eu já me sinto abençoado só de levantar aquilo ali. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Vai pra cima. Ó, eu vou abrir aqui, ó, Josué 1:8. Josué capítulo 1, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. Olha que profunda essa direção que vocês vão receber aqui essa noite. Que não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e noite, ou seja, seja constante, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, o Senhor está falando aqui, ó, se você se propuser a ser constante naquilo que você deseja viver esse ano, você vai ser bem-sucedido. Porque a palavra de Deus garante isso para mim e para você.
Aqui tem pessoas que estão com desejo no coração de parar porque foram abatidas por palavras. Aqui tem pessoas que estão abatidas porque se acha incapaz, enfiou na cabeça que não tem condições, que não é capaz de fazer isso, aquilo. Pelo amor de Deus, você é filho, você é filha do Deus Altíssimo. Se você se agarrar com o Senhor aqui, ó, falar, Senhor, eu vou debaixo dessa palavra e eu vou pra cima, eu vou enfrentar esse problema, eu vou enfrentar essa batalha espiritual que eu tô enfrentando no meu casamento. Eu vou pra cima. Eu duvido que Deus não vai fazer nada ao teu respeito, que Ele não vai te abençoar. Você vai enfrentar batalha, você vai enfrentar lutas. Eu não tô falando pra você aqui que vai ser fácil. Mas se você colocar no teu coração e na tua mente que você é capaz de dar a volta por cima, quem é o inferno para dizer que você não vai conseguir? Pode se levantar A, B, C, D, E, pode se levantar quem for, meus irmãos. A palavra de Deus é a única que eu conheço na face da terra que é garantia de que você vai viver mudanças, que você vai conquistar coisas novas. Talvez alguém te prometeu algo, disse que ia abrir uma porta de emprego para você nesse ano, e nós já estamos terminando aqui o mês de janeiro e você continua desempregado, esperando vir essa abençoada ligação. Você é capaz, meu irmão. Deus tem portas muito maiores para você do que a que o seu amigo. Não que o seu amigo tenha se esquecido de você ou fez falsas promessas, não. De repente a pessoa está até com o coração inclinado a te abençoar, te ajudar, mas por conta das circunstâncias do dia a dia, da vida, a porta ainda não foi aberta. Ou de repente ele criou uma expectativa de te ajudar e essa expectativa no caminho foi frustrada e ele não te deu um retorno porque ele ficou com vergonha. Pelo amor de Deus, meu irmão, o ano está começando e se você quer viver coisas novas, se movimente. Deus não trabalha na vida de quem decide cruzar os braços. Se levanta, é tempo de você se levantar. É tempo de você, despertar. Eu sei que eu tô sendo um pouco duro aqui, mas é para te dar uma sacudida, porque eu não desejo que você viva um ano de 2026 igual foi o ano passado. Só uma mudança de calendário. Há uma promessa sobre a sua vida. Se levanta. Sacode essa poeira. Segunda-feira já começa aqui, tá desempregado, foi até hoje, Satanás. Foi até hoje essa preguiça, foi até hoje essa procrastinação, foi até hoje essa baixa estima. Eu vou levantar na segunda-feira, eu vou preparar o meu melhor currículo, vou me dedicar para fazer uma apresentação e vou para cima, vou distribuir. Vou buscar essa porta. Porque no momento certo, quem vai abrir a porta para você é Deus, mas primeiro Ele quer ver o teu esforço. Eu quero romper na minha vida espiritual. Se você não tiver uma rotina firme de oração constante, como que você vai romper? E aí o Senhor te coloca dentro de prova, te coloca dentro de vales, te deixa sozinho, porque quando você está sozinho, você já começa a olhar para cima de novo, ou seja, é o Senhor te dando sinal que tem que ter uma dependência aí, tem que ter mais fé, tem que ter mais constância, tem que ter mais busca. Olha o que diz aqui, a palavra do Senhor lá no livro, no capítulo 1 do livro de Tito, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Deus já sabia que você estaria aqui hoje. Aleluias, glória a Deus. Olha aqui, 1 João 5,4, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tenha fé, meu irmão, tenha fé, minha irmã. Deus vai mudar a sua vida e vai ser nesse ano de 2026. Você não vai virar esse ano sem uma resposta, sem a vitória que você tanto tem pedido em oração. Mas tem hora que o Senhor, Ele permite que nós permaneçamos no mesmo estágio para a gente começar a se mexer, se movimentar, começar a provocar a mudança que a gente tanto pede em oração. A palavra do Senhor diz que a fé sem obras é morta.
A fé tem que ser o combustível que você precisa todos os dias para levantar da cama. Primeiro, Senhor, muito obrigado. Se eu acordei, se eu estou respirando, é porque há um propósito do Senhor na minha vida. Porque o Senhor deseja me despertar aqui, ó, para viver um tempo novo, para viver coisas novas, para que eu seja um instrumento dele, uma resposta da boca dele para a vida de outras pessoas que também estão precisando de ajuda. Você é uma bênção. Você é um escolhido. Aqui eu estou falando com pessoas que o Senhor tem propósito. Você é um escolhido do Senhor. Você é uma escolhida de Deus. E muitas vezes você se reduz na sua capacidade, na sua maneira de agir, de pensar, por causa do problema, porque o fulano te abateu com palavras, porque levantaram uma contenda contra você, porque te caluniaram, te difamaram. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, ó, para te abençoar. Ó. 1 Coríntios 16:13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Se Deus é na sua vida, quem é que vai te parar? Nós estamos terminando essa semana, daqui 10 minutos, nós já vamos iniciar um novo ciclo. Primeiro dia da semana, domingo, 25º dia do mês de janeiro. Daqui a pouco nós estaremos adentrando o segundo mês do ano de 2026. E aí, se você permitir, vai ser só mudança de calendário. Está repreendido, meu irmão. Está repreendido, minha irmã. No nome do Senhor Jesus. Se levanta, é tempo de você se levantar. O Senhor não quer falar com você deitada, prostrada, não, parado. Se levanta, sacode essa poeira. Você pode, você é capaz. Você pode sim. Você vai vencer. Coloca dentro de você, começa a liberar palavras aí na sua casa. Eu vou mudar esse ano, eu vou conquistar, eu vou vencer. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem garante é a palavra do Senhor, meus irmãos. Não sou eu, Luiz, que estou falando para vocês, não. Eu estou usando a palavra de Deus aqui como um instrumento para te abençoar. Porque a palavra de Deus nos garante vitória. Luta, quem não tem luta? Todos nós vamos enfrentar lutas, meus irmãos. Ninguém está isento de enfrentar lutas, não. Mas é as lutas que forjam o nosso caráter, a nossa força, que nos amadurece, nos impulsiona aqui, ó, a viver as coisas novas que a gente deseja, buscar o crescimento que a gente tanto pede em oração para Deus. E o Senhor não tem prazer em ver você desse jeito. Ele usa a minha vida nessa noite para dizer: filho, filha, se levanta. Chega de tanta tristeza, chega de tanto choro, chega de tanto medo. O Senhor não trabalha no medo, o Senhor não trabalha na dúvida, o Senhor não trabalha em ambientes onde há divisão, onde há brigas. Talvez você esteja dentro da sua casa aí, você esteja enfrentando batalhas, guerras, e você sabe que aquilo ali não é normal. As pessoas que você ama se levantando o tempo todo contra você, tentando te abater com palavras. Repreenda isso hoje, se posiciona. Ore mais, interceda mais pelos seus familiares. Vai enfrentar a guerra? Vai, mas persista. Se eu cheguei até aqui hoje, ó, eu disse aos irmãos outro dia que eu estou há 5 anos, vai completar 5 agora em fevereiro, né? Dia 21 de fevereiro, que eu estou firme e forte para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, mas quando eu voltei diferente. Porque eu já tinha saído da presença de Deus e eu paguei um preço muito caro, muito alto pelas escolhas erradas que eu fiz na minha vida. Só que eu tive a consciência de entender que quem fez errado foi eu. Talvez eu esteja falando hoje com pessoas que estão culpando a situação, o momento, o fulano, o beltrano. Não, não faça isso. Seja você o protagonista da sua vida, da sua vitória. Porque Deus já te garante, através da palavra dele, que tudo aquilo que você pedir com fé, você vai receber.
Seja resposta para a vida de alguém. Você é capaz. Você carrega a presença do Espírito Santo. Talvez você esteja aí fraco, combalido, tristinho, triste, desanimado, desanimada. Nada muda, as coisas não acontecem. Mas se você fizer um 360 no seu cenário, será que não tem coisas aí que precisam sair da sua vida? Será que não precisam sair comportamentos? Será que não precisa mudar a mentalidade? Está repreendido esse será também, porque Deus não trabalha no será. Olha o que diz aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é na sua vida, meu irmão. Deus é na sua vida, minha irmã. Quem é o adversário para dizer que você não vai conseguir? Quem é o inimigo para dizer que você não pode? Que você não é capaz? Sacode essa poeira. Vai começar mais uma semana agora. É a última semana de janeiro. Pode ser a melhor semana da sua vida se você decidir mudar hoje. Pode ser a semana em que você vai encontrar tantas respostas que talvez você esperou o ano passado todinho e por causa da sua iniciativa, da sua ação, as coisas começaram a acontecer. Notem que a palavra oração é orar, mas também nós devemos agir. Coloque em prática. Se você já conhece a palavra de Deus, comece a colocar em prática, comece a aplicar a palavra de Deus na sua vida. Talvez seja isso que esteja faltando para você viver o sobrenatural, viver as coisas novas que você tanto pede ao Senhor em oração. É tempo de mudanças, meus irmãos. O ano de 2026 é ano de cumprimento de promessas. É ano de vitória. Eu estou ouvindo a voz de Deus falar comigo todos os dias. Se movimenta, filho. Faça algo novo. Faça isso, faça aquilo. Tem dia que eu estou entrando aqui à tarde. Tem dia que eu estou entrando aqui de manhã. Por quê? Eu estou buscando ser obediente à voz de Deus. O Senhor, Ele me levantou neste tempo para esta geração para ser resposta para aqueles que estão precisando de ajuda. Eu não tenho interesses escusos aqui não, meus irmãos. O meu interesse aqui é abençoar você que está aí do outro lado, te entregando aquilo que o Senhor permitiu que eu aprendesse através da palavra dele, mas também através da vida de outras pessoas que oram por mim até hoje, que pagam o preço pela minha vida, que estão na retaguarda da minha vida espiritual. E o Senhor, ele me pediu essa missão esse ano. Eu entrei num propósito com Deus, já estou aí já há alguns dias em um propósito de renúncia pela vida de vocês que estão aqui também. Estou intercedendo muito pela vida de vocês, meus irmãos. Todos vocês, claro, que estão aqui pedindo oração, que estão engajando com o canal de alguma forma. Eu estou levantando o celular todos os dias na presença de Deus, pedindo que o Senhor abençoe a sua vida, que Ele te prospere, que Ele mude o cenário da sua história. Para aqueles que estão pedindo, clamando a Deus por saúde, que o Senhor entre com providência na saúde, que o Senhor entre com providência para libertar pessoas que estão aqui aprisionadas no vício. Pessoas que estão aprisionadas aí na depressão, doenças psicossomáticas. Deus é capaz de mudar o cenário da sua vida ainda hoje. A palavra do Senhor diz em Lucas 1,37 que para Deus nada é impossível. Se você deixar essa palavra adentrar o teu coração e começar a refletir o que esta palavra está dizendo, para Deus absolutamente nada é impossível. Ele deseja te abençoar. Ele quer ouvir a sua voz. Ele está te convidando hoje para você descer na presença dele e orar. Mas não orar, como eu disse no início da live aqui, se lamuriando, reclamando, ó Senhor, ó céus, ó vida, ai que Senhor, a minha vida está assim. Não. Tira isso. Senhor, a tua palavra me garante, lá no livro de Mateus 21, 22, que se eu entrar na presença do Senhor e orar, crendo, o Senhor vai me honrar, vai me abençoar, Pai. Senhor,
A tua palavra diz que 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, eu não sou atingido, Pai. Por quê? Porque o Senhor, Ele envia anjos ao teu respeito para te proteger todos os dias. Tem o anjo do livramento. Tem um anjo aí com a espada desembainhada para guardar sua casa, guardar sua família. É o Espírito Santo visitando você o tempo todo, tocando no seu intelecto, trazendo paz para o teu coração. Quantas vezes você já esteve angustiado, angustiada, e a palavra de Deus entrou como um bálsamo, desceu ali e te trouxe paz. Te trouxe a tranquilidade que você precisava até para dormir. Porque aqui Deus já me revelou que tem pessoas que não estão nem dormindo direito por causa de problema. Aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu não sou capaz de fazer, Deus faz por mim. Mas precisa haver fé, confiança e oração constante. Olha o que diz aqui, ó, a palavra de Deus no livro de... Só um instantinho. Aqui, ó. 1 Pedro 5,9, ó. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Todos nós estamos sujeitos a problemas, meus irmãos. Mas só vencem aqueles que são constantes, aqueles que perseveram. Quando eu voltei para a presença de Deus, que eu estava dizendo para os irmãos aqui, eu conheci algo que lá atrás eu não havia conhecido. Eu confesso aos irmãos que lá atrás eu tinha conhecido a religião. Hoje não, pela misericórdia de Deus, eu conheci o Pai. Mas eu só conheci o Pai porque eu decidi buscar o Filho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai senão por mim. Ah, mas, ô irmão Luiz, como é que foi esse negócio? Como é que foi essa experiência? João capítulo 1, vou ler para vocês aqui, ó. Essa chave que vocês vão receber aqui é poderosa, meus irmãos, ó. E no princípio era o verbo, palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho e para que testificasse a luz, para que todos crescem por ele. Aqui, quando o Senhor Jesus está falando na palavra dele que no princípio era o verbo, ele está se manifestando para você que está aí do outro lado através da palavra. É o verbo que se fez carne. Jesus Cristo é o verbo que se fez carne. Meus irmãos, isso é poderoso. Quanto mais vocês orarem, mais discernimento de espírito vocês terão, mais sensibilidade espiritual vocês passarão a ter, e através da palavra de Deus haverá um encontro entre você e o Deus que te chamou para estar aqui comigo nessa noite. Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que não muda, aquele que é imutável. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente. É aquele que conhece as suas limitações, as suas fraquezas. É aquele que sabe das lutas que você tem enfrentado. Mas é aquele que através da palavra dele aqui, ó, garante que se você entrar na presença dele com fé e pedir, você vai receber. Não tem como dar errado, meus irmãos. A palavra de Deus é imutável. O Deus que a gente ora, o Deus que a gente confia, ele não muda. Ele não muda. E ele diz lá em Números 23, 23. Eu não sou homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Se acaso prometeu Deus algo para você, ele deixaria de cumprir? Aleluias, glória a Deus. Eu quero declarar nessa noite que você vai viver um tempo novo.
Você vai viver uma nova história em 2026. E todos esses projetos que estão aí engavetados aí no teu quarto se tornarão realidade na sua vida. Talvez você olhe para esse projeto que você traçou, já está aí comendo poeira dentro da gaveta. Você não acredita mais que isso se tornará real na sua vida. E Deus está só esperando o seu start. Você colocar sua fé em ação. E você se mover em direção àquilo que você deseja viver. Eu quero declarar que toda procrastinação está caindo por terra hoje, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Você vai viver sim o novo de Deus e vai ser nesse ano. Você vai voltar aqui, você vai trazer o seu testemunho. Em nome de Jesus, eu declaro que você vai viver um tempo novo e vai ser nesse ano de 2026. Nada será igual na sua vida nesse ano. Talvez você ainda esteja desse jeito aí, e é o Senhor te mostrando que você precisa, virar a chave logo, mudar, mudanças. Entrar no centro da vontade dele, começar a obedecer a Deus. Eu li aqui em Josué 1:8, hein? Se você meditar na palavra do Senhor de manhã e de noite, e guardar essa palavra dele no teu coração, e manter um zelo pela palavra do Senhor, você terá uma caminhada bem-sucedida. Em todas as áreas da sua vida você vai ver a bênção de Deus. O nome disso é prosperidade. Tem pessoas, infelizmente, por não conhecer a palavra de sabedoria, elas acham que prosperidade só está ligada às coisas materiais. Não. Prosperidade é você olhar para todas as áreas da sua vida, por todos os cantos você vê a bênção de Deus. Você ter uma casa abençoada, um casamento abençoado, filhos abençoados, uma vida financeira equilibrada. Você é uma pessoa que entendeu que o propósito do Senhor na sua vida é usar você financeiramente para abençoar a vida de outros. É você que foi chamado por Deus para ser um ministro da palavra, para ser um pregador do evangelho. Você começar a colocar em prática aquilo que Deus já colocou no teu coração e você começar a abençoar vidas. Orar a Deus, pedir discernimento, pedir direcionamento para o Senhor, para você andar ali, debaixo da palavra dele, debaixo do querer dele. Com Deus também tem que ter obediência, gente. Não conheço nenhum desobediente que foi abençoado por Deus. Pelo contrário, aqueles que foram desobedientes a Deus pagaram um preço caríssimo. Saul foi nomeado rei, porque o povo de Israel se sentia inferior à circunvizinhança e começaram a pedir um rei, a estabelecer um líder na nação, sendo que o Deus Todo-Poderoso é quem governava Israel naquele tempo, que vencia as guerras que Israel venceu, que entrava na frente e protegia o teu povo. Só que Saul, a palavra do Senhor diz que Saul obedeceu a Deus só no primeiro ano. Enquanto isso, Deus estava projetando Davi, o rei que ficou conhecido até os dias de hoje como o segundo coração de Deus, servo obediente de Deus. Errou no caminho também? Errou no caminho, é homem, é falho, todos nós somos. Mas ele ficou conhecido como rei segundo o coração de Deus. Talvez eu esteja falando com alguém aqui que está caminhando aqui, ou querendo, caminhar na contramão. Deus não abençoa desobedientes. Porque a bênção de Deus ela é regada de propósitos e responsabilidades. Olha o que diz aqui em Romanos 12:2. O Senhor me deu essa palavra aqui agora. Romanos 12, capítulo 2 diz assim, Rogo-vos, pois, irmãos. Aliás, versículo 2, E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós devemos ser inconformados com as coisas que nós estamos vendo à nossa volta. Nós devemos buscar conhecimento, nos reinventar todos os dias, se movimentar dentro daquilo que o Senhor liberou através de sua palavra para nós
E a partir daí, meus irmãos, o tempo todo mudanças, mudanças e mudanças. Porque só experimenta o sobrenatural de Deus quem está em movimento, quem está buscando evolução, crescimento. Quem sai do conformismo, quem sai do comodismo. E sem Deus, meus irmãos, nós somos sim. Eu não tenho problema nenhum de falar. Por longo tempo eu fui assim também. Ficava conformado com a vida que eu estava levando, com o trabalho que eu tinha, com a vida que eu tinha. Até o dia que veio a prova. Até o dia que veio o vento. Até o dia que Deus permitiu eu entrar numa situação dificílima na minha vida. E eu estou falando para vocês aqui da minha vida material, financeira, profissional. E hoje, pela misericórdia de Deus, não é nada para vangloriar o meu nome, eu glorifico o nome dele em todas as áreas da minha vida. Ele me abençoou com uma empresa, enfrento vários desafios, várias pelejas, várias batalhas, mas o Senhor tem me feito avançar. Trabalho hoje no meu lar, acompanho os meus filhos, o crescimento deles, levo para a escola, busco na escola. Estou o tempo todo com eles, com a minha esposa trabalha fora, mas hoje, pela misericórdia de Deus, eu tenho condições de acompanhar o dia a dia deles. E eu sei que tudo isso teve um propósito, no meu caso especificamente aqui, compartilhando com vocês, irmãos. O Senhor, Ele me trouxe a esse tempo para eu evoluir no conhecimento da palavra dEle. Eu conheci a rotina de oração, eu passei a ser uma pessoa mais constante nas coisas que eu faço. E tudo isso foi provocando mudanças na minha vida. E hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus e sinceramente eu já disse em outras oportunidades, jamais passou pela minha cabeça estar aqui hoje falando de Deus para vocês, meus irmãos. Eu nem sabia que essa era a minha vocação. Mas quando eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor, a minha vida foi transformada, ela foi mudada. E o Deus Todo-Poderoso deseja provocar essa mudança na sua vida que está aí do outro lado. Só que tem coisas, meus irmãos, que nós devemos nos movimentar. Nós devemos colocar em prática aquilo que Deus já colocou em nosso coração. Talvez Deus já colocou no teu coração de você começar a erguer uma empresa do zero e você é capaz de fazer isso, mas você olha para a circunstância, olha para a sua condição e você não acha capaz, não acha viável de fazer isso e Deus está falando para você assim hoje. Tudo aquilo que você me pedir com fé, você vai receber. Então creia, comece a colocar em prática. Ore a Deus, peça discernimento, peça direção, peça que o Senhor apresente pessoas que vão contribuir para este propósito acontecer na sua vida. Eu duvido que você vai ficar sem resposta. Talvez você hoje esteja dentro de um cenário incomodado, a sua vida não saiu do lugar, nada de novo aconteceu. Está vivendo uma monotonia, não sabe para onde se mover, não sabe qual decisão tomar. Hoje o Senhor está usando a minha vida para te dizer, tudo que você pedir com fé em oração, crendo, você vai receber. O Senhor deseja ouvir a sua voz. Eu iniciei a live, este culto essa noite, com aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração, e eu vou reproduzir novamente. O Senhor deseja te ouvir. Se lança na presença do Senhor, não tenha medo. Derrama tudo aquilo que tem trazido perdas, dores, mas seja proposital na sua oração. E eu entreguei uma chave para os irmãos aqui. Use a palavra do Senhor. Deus não vai contra a palavra dele para me abençoar, para te abençoar. Pelo contrário, talvez seja isso que ele esteja esperando de você aí do outro lado. Quando eu entendi que o segredo era esse, meus irmãos, aí o céu começou a ficar baixinho. Receba essa palavra de fé nessa noite abençoada. Reflita. Este recado vem do trono de Deus para a sua vida. Confia que é Deus falando com você. O Espírito Santo de Deus, ele testifica no coração de quem está recebendo essa mensagem. E eu quero declarar nessa noite que você está para viver um tempo novo na sua vida. Não aceite essa mesmice, não aceite o comodismo, comece a repreender tudo aquilo que te leva a procrastinar. Amanhã eu faço, depois eu faço. Não. Se Deus te deu hoje, é hoje. Comece a mudar hoje. Decida mudar. Escolha pela mudança.
Porque você já viu que do jeito que você está, nada vai acontecer. Então, permanecer do jeito que você está também é uma decisão. Amém, meus irmãos? Vamos orar juntos? Nós já estamos adentrando a madrugada. Hoje já é um novo dia, já é uma nova semana. E eu quero declarar que vai ser a semana da sua vida. Você viverá milagres de Deus nessa semana abençoada. A sua semana vai ser uma bênção. Vai ser uma semana de boas notícias. Eu declaro vitórias atrás de vitórias. Tudo aquilo que você não viveu em 2025, se você mudar a sua percepção das coisas, você vai viver ainda antes desse mês encerrar. Em nome do Senhor Jesus, assim eu declaro. Amém, meus irmãos? Soberano Deus e eterno Pai, nós entramos na Tua presença já neste início de dia, Pai. Hoje já é o 25º dia do mês de janeiro, Pai. A Tua palavra nos ensina, Senhor, que aqueles que Te buscam na madrugada Te encontram, Senhor. E eu estou aqui com os meus irmãos, Pai, pela fé, intercedendo pela vida deles, meu Senhor. Pedindo que o Senhor mude, Pai, nessa noite abençoada, já nessa madrugada, Pai. Que o Senhor mude o cenário da vida deles, meu Pai. Traga, Pai, traga cura para quem precisa de cura, Pai. Traga transformação, Senhor, para aqueles que estão buscando mudanças. Traga, Pai, renovo para aqueles que estão abatidos, meu Pai. Para aqueles que estão sem forças. Para aqueles que foram abatidos por palavras, meu Pai. Estabeleça um tempo novo na vida do meu irmão, da minha irmã, Pai. Levanta ele. Ah, Senhor, o Senhor é Deus que levanta do pó, do monturo, o necessitado, desvalido, Pai, e coloca para se assentar na cadeira de príncipes e princesas dessa terra, Pai. E eu creio que se o meu irmão se decidir se mover hoje, Pai, a mudança vai começar a acontecer, porque a primeira mudança que acontece, meu Senhor, é no mundo espiritual. Os anjos do Senhor já começam a trabalhar ao respeito do meu irmão, da minha irmã que está aqui comigo, Pai. Então, Senhor, nessa madrugada eu quero declarar que ele vai viver sim, Pai, o tempo novo, que ele vai viver as promessas do Senhor, Pai, que ele vai viver os propósitos do Senhor nesta terra, meu Senhor, que o nome do Senhor vai ser sim, Pai, glorificado através da vida do meu irmão, da minha irmã. No nome do Senhor Jesus, receba essa palavra de fé, meu irmão, receba essa palavra de fé, minha irmã, nessa madrugada abençoada. Creiam, curtam e compartilhem essa mensagem, abençoe a vida de outras pessoas, seja a resposta de Deus para a vida de outras pessoas. Não aceite essa vida que você está levando hoje. Não aceite esse tempo de contragotas, de escassez. A palavra do Senhor diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Ele pode mudar a sua vida financeira ainda hoje, se Ele quiser. Ele pode tocar no coração de alguém para te abençoar ainda hoje. Tirar você desse deserto, desse tempo de vergonha. Não aceite menos do que aquilo que você merece. Eu já falei aqui em outras oportunidades. Não aceite menos daquilo que você merece. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você merece muito mais. Você merece ser feliz. Talvez você entrou em um relacionamento tóxico que só te trouxe problemas, só te trouxe dor, e você ainda continua se movendo por aquilo que o seu coração sente. E o Senhor está dando sinais para você que Ele não tem propósito nesse relacionamento. E você está aí insistindo, querendo aceitação. Deus tem o melhor para a minha e para a sua vida. Há um tempo determinado para que todas as coisas aconteçam, a palavra do Senhor nos garante. Mas tem coisas que nós devemos provocar, meus irmãos. Ora com fé, busca ao Senhor, não desista. Deus vai te honrar, Ele vai te abençoar. Amém? Eu declaro saúde, eu declaro vida, eu declaro que você vai viver o sobrenatural de Deus no ano de 2026, que você será uma pessoa abundante em todas as áreas da sua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida, através do testemunho que o Senhor vai te dar. Amém? Mãozinha de concha para você receber a sua bênção da madrugada, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e divinas consolações do Santo Espírito estejam com todos nós, a amada Igreja do Senhor Jesus Cristo. E todos vocês digam amém, glória a Deus e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor sempre. Aqui tem alguém que precisava ouvir essa mensagem e recebeu uma sacudida. Se levanta, meu irmão. Há um tempo determinado para todas as coisas acontecerem, mas hoje o Senhor te convida a orar. Ele quer te ouvir. Entrega a sua petição nas mãos dele. Descansa, vai dormir. Acorda com alegria nesse domingão. Quando o dia clarear, já levanta
põe um louvor, se anima, vai para a igreja, para com essa preguiça. Ah, aqui em São Paulo tá frio, tá chovendo em pleno verão. Bora adorar o Senhor. Louvado seja o nome dele sempre. Vamos dar glória a Deus, dizer que o Deus Todo-Poderoso é bom e o diabo não presta. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço a todos, que o Senhor te dê uma madrugada de sono tranquila e reparadora, que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor, nos protegendo, livrando e guardando de todo mal, que o Senhor também abençoe os da sua casa, da sua família, sua parentela, as pessoas que você ama. Tá bom, meu querido? Tá bom, minha querida? Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus, e saiba que o Deus Todo-Poderoso é na sua vida e Ele não se esqueceu de você. Fica com Deus.